Olá, meus amados, graça e paz, estamos de volta ao nosso Porções Diárias da Palavra e nós estaremos lendo em Mateus capítulo 27, verso 22, o seguinte: Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Esta pergunta ela é muito interessante para nós quando estamos na nossa série de perguntas na Bíblia e diante dessa realidade, Pilatos estava com Jesus, preso, estava sendo julgado. Havia então toda uma ação por parte da multidão que pressionava Pilatos para que ele tomasse uma decisão, para que ele emitisse então ali a decisão sobre esse julgamento. E já por diversas outras pessoas em que não havia encontrado crime em Jesus para que fosse sentenciado à morte, mas a multidão estava fazendo uma grande pressão. E vemos que a própria esposa de Pilatos havia dito para não se envolver na questão do justo, não se envolva na questão desse justo, falando sobre Jesus. E vemos que, de outro lado, havia uma multidão e juntamente com a liderança judaica querendo encontrar ali uma forma para sentenciar Jesus à morte. E diante de todo esse quadro, Pilatos ele tem o episódio em que ele lava a sua mão, em que ele tenta ficar neutro nessa realidade de julgamento de Jesus, ele tenta ficar numa situação, numa posição mais confortável para ele, porque de um lado ele estava pressionado pela situação da liderança judaica, estava sendo pressionado pelo povo, ele também tinha responsabilidade para com o império, então havia toda uma situação que pressionava Pilatos para tomar uma decisão, e ele não estava sabendo o que fazer, e diante de todas essas possibilidades, ele então faz a pergunta: que farei então com Jesus chamado Cristo? Pilatos foi um homem que mostrou ao longo da sua jornada, principalmente envolvendo Jesus, ele mostrou ser um homem avesso à tomada de decisão. Ele era fraco nesse aspecto, de decidir, de tomar uma decisão objetiva, definida, algo que fosse concreto da sua parte. Vemos um homem que tenta transferir esta responsabilidade para outras pessoas. Ele enviou Jesus para uma autoridade. O que você acha desse homem? Ele foi reenviado para Pilatos, não vejo crime nele. Então ele tentou terceirizar a decisão que cabia para ele. E da mesma forma, quando ele quer que o povo tome uma decisão, ele pergunta: que farei com Jesus chamado Cristo? E o povo diz: crucifica-o, crucifica-o. Então, vemos que ele tenta de todas as maneiras ficar indiferente à realidade de Jesus. Ele quer se mostrar de forma neutra. Quero dizer para você, querido, que não existe neutralidade quando nós falamos de Jesus Cristo. Ou a pessoa está com Jesus ou não está. Ou a pessoa crê em Jesus ou não crê. Ou a pessoa vive com Jesus ou não vive. Não tem neutralidade. Muitos pensam que pode viver numa situação assim de neutralidade, mas não tem. Quero também dizer a você nesta nossa conversa, nesse nosso encontro, que é preciso tomar uma decisão em relação a Jesus, em relação a tantas coisas da nossa vida, mas principalmente saber o que fazer com Jesus. Pilatos não sabia o que fazer, mas eu gostaria de chamar a sua atenção. Devemos fazer de Jesus que ele seja o nosso Senhor. Que farei com Jesus chamado Cristo? Farei dele o Senhor da minha vida. Farei dele o meu Salvador. Farei dele o meu mediador. E aí nós podemos encontrar aquilo que de fato significa Jesus. Aquilo que ele é, por essência. E que você então, de maneira muito clara, muito definida na sua mente, no seu coração, que você saiba o que fazer com Jesus. Lá ele foi crucificado, lá ele foi humilhado, lá ele foi ridicularizado. Tantas coisas que eles fizeram com Jesus. Mas eu quero convidar para que você faça de Jesus o Senhor da sua vida.
que você faça de Jesus o Salvador da sua vida e que você, de fato, tenha na pessoa de Jesus aquele que pode conduzir toda a sua caminhada. Não fique na dúvida, não terceirize a sua decisão, não fique neutro, mas se posicione. Que Deus te abençoe juntamente com toda a sua casa. Eu quero convidar você e vamos orar neste momento. E se você já tem a resposta para esta pergunta, para a sua vida, graças a Deus por isso, que você continue firme. E se você ainda não tem dúvidas quanto à pessoa de Jesus, talvez apenas julgando que ele foi uma mente evoluída, um homem especial, um rabi, um mestre, mas não filho de Deus, que você então saiba que Jesus, ele veio a este mundo para trazer a salvação para toda a humanidade. Quero convidar, vamos então orar? Deus, nosso Pai, nós somos gratos porque Jesus Cristo veio, Deus, com a missão específica de trazer a salvação para todos nós. E obrigado, Deus, porque a Tua palavra revela quem de fato é Jesus e o que é que nós precisamos fazer ao sermos confrontados com a pessoa do Teu Filho Jesus. Que nós, ó Deus, cada vez mais estejamos submissos a Jesus, prostrados diante de Jesus, obedecendo a Jesus, podendo amar Jesus. Deus, que o Senhor nos ajude. Pedimos, ó Deus, que seja glorificado, Cristo seja exaltado, Deus, sobre todos nós. Pedimos por aqueles que estão na dúvida, que ainda não sabem o que fazer com Jesus. Aqueles que estão indiferentes, aqueles que estão negando, aqueles que estão crucificando novamente Jesus. Mas que a Tua palavra, Deus, seja esclarecedora. Peço, Deus, assim no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Grande abraço para você, Deus te abençoe. Que você tenha um dia muito feliz juntamente com toda a sua casa. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus, fique na paz.